Olá a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis, Família e Fé Pastor Ivan Fidelis. É o canal que eu sempre peço para que você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, ative o sino para receber as novas notificações, porque desta maneira o sistema compreende que a mensagem é relevante para juntos alcançarmos mais pessoas com a boa reflexão acerca da palavra de Deus. Também através dos comentários nós podemos interagir, você pode colocar as suas dúvidas, as suas perguntas, que eu vou responder cada uma delas. Então, que Deus continue abençoando, fortalecendo, dirigindo você de um modo muito especial e que a família que você representa seja cada vez mais abençoada pelo poder e a presença de Deus na direção do Espírito Santo. Vamos falar um pouquinho hoje a respeito de amor e fidelidade. Como juntar essas ideias e o que significa de fato cada uma delas? Existe uma dificuldade humana em se compreender e se expressar o que realmente significa o parâmetro do amor e o parâmetro da fidelidade, né? Porque muitos conceitos são criados de forma humana, muitos conceitos são apresentados e nem sempre condizem com a essência, com a verdade, principalmente quando nós tratamos de elementos cristãos. Porque a maneira que aqueles que não são cristãos ou que não seguem o cristianismo interpretam o amor e a fidelidade é muito diferente daquilo que a Bíblia nos apresenta, apresentando, referendando o amor e a fidelidade a partir da perspectiva divina, a partir do Criador, de Deus que nos amou a tal ponto de entregar o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós observamos a expressão do amor bíblico e a fidelidade bíblica, onde Deus também fala que se nós fomos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Então, como compreender biblicamente, dentro da perspectiva divina, o que é amor e o que é fidelidade, para que nós sejamos coerentes com a nossa vida cristã, com o nosso relacionamento com Deus e o relacionamento humano, seja em todas as esferas, conjugais ou familiares, ou nas relações sociais, nas relações de trabalho, como que eu posso compreender e aplicar melhor esta questão do aspecto de amor e de fidelidade. Em primeiro lugar, nós temos que compreender o que significa cada um deles. E basicamente, né, a diferença entre o amor e a fidelidade vai estar na expressão do ato e da coerência. Quando nós falamos de amor, nós não estamos falando apenas de sentimento. Na verdade, o sentimento que envolve amor, ele está muito mais relacionado com a paixão do que com o amor em si. Quando eu olho simplesmente para o amor no aspecto sentimental, isto quer dizer que as minhas emoções estão controlando a minha racionalidade. Então, isto, ele é um aspecto da paixão e não do amor, porque o amor puro, o amor verdadeiro, o amor que faz aquilo que tem que ser feito, este amor é extremamente racional. Ele é bem menos emocional. É por isso que as pessoas estranham os relacionamentos quando eles iniciam dentro de um contexto de paixão e ao longo do tempo eles passam para o contexto do amor. E isso deve acontecer com todas as pessoas, ainda no período de namoro, no período de reconhecimento, no período de convivência, seja qual for a esfera que você tem que aplicar o amor para o seu relacionamento pessoal e social.
Então, dentro da esfera que você está aplicando o amor, se é um amor conjugal, ainda no período de namoro, o primeiro momento é um momento de paixão. E a paixão é uma inibição da racionalidade. É por isso que a pessoa apaixonada, ela tem dificuldade até de identificar algum mal que aquele relacionamento está trazendo para ela, alguma depreciação que aquele relacionamento está trazendo para ela. Porque a paixão, que é um estágio de sofrimento, mas ele é um estágio em que, pela própria postura viciante que ele tem, a inibição que ele faz da racionalidade, a pessoa fica presa a uma circunstância. Mas ao longo do tempo, esta emoção que veio num primeiro impacto como algo até viciante, então ao longo do tempo ele vai se acomodando, ele vai se tornando racional, e quando ele volta à racionalidade, e a racionalidade ela começa a controlar o sistema emocional, aí sim a paixão começa a se tornar amor. E o amor, ele aguarda tudo de uma maneira bastante racional, ele observa tudo de uma maneira bastante racional. Como a pessoa se dirige a você, como a pessoa se relaciona com você, como você se relaciona com o outro, colocando sempre limites, não abrindo mão de princípios, de valores, e aí começa a misturar a questão do amor e da fidelidade. Porque se o amor é uma expressão racional da emoção que liga duas pessoas, nós temos também a fidelidade, que é a expressão do caráter a partir da coerência daquilo que eu tenho como princípio e valor. Então, o amor, ele está ligado à entrega, ele está ligado à racionalidade da emoção, ou seja, o meu sistema racional, ele vai comandar o emocional, eu não vou deixar que o emocional seja impulsivo na minha vida, mas eu vou observar o meu sistema emocional a partir da racionalidade. Então, quando eu faço isso, eu estou vivendo de fato um amor. Por isso que o amor, eu sempre falo, nunca é por causa de, ele é sempre apesar de. Porque o amor, apesar das imperfeições do outro, apesar das imperfeições das circunstâncias, apesar dele ter alguma coisa que eu possa não gostar e nem aprovar, mas eu decido compartilhar a vida com uma pessoa que eu amo. Eu decido compartilhar a vida, seja ela num laço afetivo, né, de namoro, de noivado, de casamento, ou seja, num laço social, numa relação de trabalho, numa relação de amizade, aqueles amigos que nós amamos também. Mas temos que ser racionais dentro do amor para não ter o prejuízo da emocionalidade, né? Nós não podemos deixar que a emocionalidade controle o nosso raciocínio lógico. Nós temos que observar isso com bastante cuidado para que nós não tenhamos frustrações, decepções, para que dentro da racionalidade funcional do amor, nós entendamos que existem limites a serem cumpridos também. Agora, dentro da questão da fidelidade, a fidelidade, como eu já disse, ela tem a ver com a coerência dos princípios e valores adquiridos, e nós, como cristãos, tendo a Bíblia como única regra de fé e prática, então nós temos princípios, valores, conceitos oferecidos pela Bíblia com a interpretação correta, respeitando a todos os que pensam diferentes, aqueles que são diferentes de nós respeitamos a todos, mas para nós
nós temos um modelo que é apresentado através da Bíblia. Nós temos um modelo que é apresentado através da palavra de Deus e interpretado pelo Espírito Santo, mantendo o foco em Jesus Cristo, no seu caráter, na sua personalidade, na maneira que ele aplicou a palavra de Deus na vida dele, e nós procuramos fazer o mesmo, é por isso que somos chamados de cristãos. Então, quando nós falamos a respeito de fidelidade, nós estamos falando principalmente acerca de caráter e de personalidade. Porque dentro do caráter e da personalidade é que nós teremos esta expressão do ser, o que eu sou de fato. Quando Deus ele coloca na sua palavra que se nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Observe a maneira que é colocado o texto. O que Deus está falando é que quando nós somos infiéis, nós estamos negando a nós mesmos, negando os nossos princípios, negando os nossos valores, negando aquilo que nós combatemos. Porque uma pessoa, dentro de uma circunstância, de uma consciência de infidelidade, ele sabe que o que ele está fazendo não é socialmente aceito, não é aceito dentro do seu contexto familiar, não é aceito dentro da sua relação conjugal, não é aceito dentro dos seus princípios e valores espirituais. Então, quando nós falamos a respeito de fidelidade, nós estamos falando de caráter, de personalidade. E quando nós falamos de amor, nós estamos falando de uma essência de entrega racional. Fazer tudo pelo outro e por si mesmo, respeitando limites e não deixando que a emoção supere a razão. Nós temos hoje algo que é bastante discutido e é chamado de inteligência emocional. E, na verdade, né, essas duas coisas não andam tão juntas como as pessoas gostariam. A emocionalidade nem sempre é tão inteligente, porque dentro da emoção, muitas vezes, não há racionalidade. Quantas vezes você, no meio de uma emoção forte, tomou uma decisão ou uma atitude que se arrependeu posteriormente, que não gostaria de ter feito, não gostaria de ter falado, gostaria de ter agido de uma forma diferente. E por que que não fez? Não fez porque dentro daquele momento emocional não havia inteligência, não havia racionalidade. E aí a emoção superou o racional, ele superou a inteligência, e é por isso que a pessoa, no impulso, cometeu atos que não cometeria se fosse mais racional e falou aquilo que não deveria, e se ele estivesse dentro da racionalidade, também não falaria. Então, quando nós falamos do amor, o amor ele tem que ter esse aspecto racional em que ele vai observar o outro naquilo que o outro já tem de bom e observar a si mesmo naquilo que ele já tem de bom e distinguir o bem e o mal, desprezar o mal, escolher o bem e fortalecer este bem na sua vida pessoal e na vida daquelas pessoas que você ama. Agora, dentro da fidelidade que trata do caráter e da personalidade, nós temos que compreender que aquele que é infiel é porque ele tem uma falha de caráter, ele tem uma falha de personalidade e ele tem consciência de que o que ele faz é errado, é contra Deus, é contra os princípios, é contra os valores, e é por isso que ele passa a ser infiel, porque ele está se comportando, agindo, falando, tomando decisões que são contrárias às suas próprias crenças. Então, ele não é fiel a ele mesmo. Ele não é fiel aos seus princípios, aos seus valores de ética, de moral, de respeito dentro do bom relacionamento.
Quando Deus nos apresenta um modelo pelo qual nós temos que viver enquanto cristãos, ele está apresentando esse modelo de integridade, de fidelidade, de entrega, de racionalidade, um amor vivido de maneira racional para que nós possamos, de fato, desenvolver e viver o melhor do que Deus tem preparado para cada um de nós, do que Deus tem preparado para todos nós. E dentro dessas lutas que nós temos, por exemplo, aqui a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, nós temos no versículo 1 uma expressão de amor muito forte que o apóstolo João registra. E ele fala assim: vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Então, observe o início do versículo. Vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, o amor, ele é uma concessão, apesar das falhas, das limitações, apesar das imperfeições e do problema que o outro tem. Eu vejo tudo isso, mas na minha expressão de amor, eu procuro resgatar, eu procuro melhorar, eu procuro fazê-lo crescer, porque eu sei que aquela postura de vida que ele está tomando está levando ao sofrimento. E eu não quero ver quem eu amo sofrendo. No capítulo 4 da mesma carta, a primeira carta a João, no versículo 7, o apóstolo João escreve assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quando chega no versículo 19, o apóstolo João diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. O que isto significa? Significa que o amor faz parte de um processo de aprendizado. O amor, ele faz parte de um processo em que vai forjando a nossa fidelidade, porque o amor, ele vai moldando o nosso caráter e a nossa personalidade. E é por isso que as duas coisas sempre caminham juntas. Quantas coisas coisas negativas você já deixou de fazer por amor? É porque o amor, ele vai moldando o nosso caráter e a nossa personalidade. O amor faz com que nós sejamos fiéis. É por isso que o apóstolo Paulo diz que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, seria apenas como um barulho sem sentido. O texto de 1 Coríntios, capítulo 13, na linguagem mais antiga, fala seríamos apenas como um símbolo que retine, ou seja, algo que só faz barulho, mas não tem fundamento, não tem raízes, não tem propósito. Então, se nós tivéssemos todos os dons espirituais, ou mesmo que nós tenhamos uma boa postura de convivência social, mas se não tivermos amor, nada valerá a pena. Por quê? Porque é o amor que vai tratar do relacionamento, é o amor que vai tratar da minha condição de vida de uma maneira harmônica, de uma maneira que me conduza à paz e que eu seja bem-sucedido, e é o amor que vai forjar o meu caráter para que eu seja fiel dentro da personalidade cristã que eu estou buscando viver. Então, aonde a Bíblia fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. E em Apocalipse, o texto da segunda carta do apóstolo João, às igrejas, ele fala, para que nós sejamos fiéis até a morte, porque nós receberemos a coroa da vida. Então, ame com intensidade, mas não esqueça que o amor, ele é racional e ele está forjando o nosso caráter e a nossa personalidade. Seja fiel com a mesma intensidade do amor,
porque dentro da expressão daquilo que já foi forjado em você, de amor, dentro desta expressão do caráter e da personalidade, o conjunto de tudo isso vai levar você a uma fidelidade que muitas vezes é, inclusive, constrangedora, porque quando nós amamos, nós mantemos a fidelidade apesar dos nossos impulsos quererem nos levar para outros caminhos, apesar das nossas emoções e sentimentos quererem nos levar muitas vezes à infidelidade. Mas quando nós já fomos forjados no caráter e personalidade, então, pelo amor que sentimos, nós guardamos os princípios, nós somos coerentes com os princípios e valores éticos e morais. E é por isso que, pelo amor, nós forjamos o caráter e a personalidade para nos mantermos fiéis. E é isso que Deus quer de nós, que nós amemos de verdade e que sejamos íntegros e fiéis, porque este é o propósito de Deus, para que todos nós vivamos bem, que sejamos bem-sucedidos e que alcancemos todas as bênçãos que Deus tem reservado para cada um de nós. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz, e como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada um que está nos acompanhando neste momento e sobre cada família que eles representam. Que o Senhor revele o seu amor, a sua fidelidade e que eles sejam forjados no caráter e na personalidade, para que todos sejam mais parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. Nós agradecemos pelas bênçãos, pelos cuidados, colocamos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente sábado, um excelente final de semana, em nome de Jesus.